Olá, engenheiros e engenheiras do futuro, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre o volume de controle diferencial e analisaremos como funciona a conservação de massa nesse volume. No vídeo que eu vou deixar aqui no card acima, a gente viu como deduzir o teorema de Reynolds para um volume de controle finito. Essa abordagem, que é chamada de abordagem integral, ela é muito útil quando a gente quer saber como um corpo todo se comporta durante um escoamento. Então, ela vai dar para a gente o que acontece no todo. Entretanto, para obter o conhecimento detalhado de um escoamento, a gente deve aplicar as equações de movimento de fluidos em sua forma diferencial. Para fazer isso, iremos utilizar um elemento diferencial e iremos primeiramente aplicar a conservação de massa nesse elemento. Esse elemento tem seu centro em O e tem lados dx e dy. Então, temos aqui o lado dx e o lado dy. A massa específica no centro desse ponto O é dada por ρ. E a velocidade, nesse ponto O, a gente vai chamar de uma velocidade genérica, que é dada por U I mais VJ mais WK. Então, a gente vai fazer a dedução para um elemento qualquer. A gente quer aplicar a lei da conservação, aplicar a equação da conservação de massa, que a gente deduziu para um volume de controle integral, para esse nosso pequeno volume de controle. Então, a gente tem aqui que o termo de acúmulo e o termo que passa pelas superfícies. Inicialmente, a gente vai avaliar o fluxo de massa atravessando as fronteiras. Então, primeiro a gente vai ver o que passa pelas fronteiras, depois a gente vai se preocupar com o que está sendo acumulado. Para isso, então, a gente precisa da densidade, da velocidade e da velocidade em cada uma das laterais do nosso elemento. Lembra que a integral que a gente vai resolver é ρVTA. Como estamos fazendo para um elemento genérico, consideramos que tanto a densidade como a velocidade eles podem variar dentro desse nosso volume de controle diferencial. Então, como a gente vai fazer para um elemento qualquer, pode ser que dentro desse elemento exista uma variação da velocidade e da densidade. Assim, para obter o resultado nas fronteiras, que é por onde está passando a superfície de controle, a gente vai ter que utilizar a expansão de Taylor. Então, lembra lá, a expansão de Taylor diz que f de x mais ΔX é igual a um f de x mais o quanto f varia em x vezes o ΔX, mais 1 sobre 2 fatorial, a segunda derivada de f em x, dx ao quadrado, e assim infinitamente. Bom, como esse termo aqui ele é muito complexo e a gente vai trabalhar com ΔX muito pequeno, um valor muito pequeno ao quadrado ou ao cubo, ele vai ficar cada vez menor. Com isso, a gente pode desconsiderar os termos de ordem superior e ficar só com f de x mais ΔX é aproximadamente f de x mais df dx dx. Em suma, o que eu estou falando aqui? Que a função x em uma variável é a função x no centro, mais o quanto que essa função x varia nessa distância que ele percorre. Bom, e como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pegar aqui a fronteira norte, que está aqui na parte de cima da figura. Então, ρ de x, y mais dy sobre 2, porque o centro aqui, apesar disso aqui ter tamanho dy, o centro aqui está na metade, então vai ter que andar dy sobre 2, e z. Então, ρ vai ser ρ mais o quanto que ρ varia com y, mais o quanto andou, dy sobre 2. A velocidade v vai se fazer o mesmo princípio. Então, vai ser v mais dv dy mais dy sobre 2.
Agora, com isso, eu posso avaliar a integral na superfície norte. Nota que V e dA, o vetor normal da área está para cima e a velocidade também está para cima, então positivo com positivo é positivo. Então vai ficar ρ mais dρ dy sobre 2, vezes V, dV dy sobre 2, vezes dx dz, que é a área dessa fronteira. Então dx dz é a área dessa fronteira. Para a fronteira sul, a lógica é a mesma. Só que notem aqui que é menos dy sobre 2 em vez de mais, porque agora ele vai se deslocar para o lado negativo. Então, ρ vai ser ρ mais a variação de ρ em y vezes menos dy sobre 2. A mesma coisa para a velocidade. Então, em vez de ser mais dy sobre 2, agora aqui é menos. E agora, quando a gente for fazer essa integral para a superfície sul, a gente vai ver que V positivo aponta para cima e essa área aqui aponta para baixo. Então, aparece aqui, surge esse sinal de negativo no dx dz. Notem também que eu tenho um sinal de negativo aqui no dy sobre 2 e aqui no dy sobre 2. Para facilitar o entendimento, a gente deveria unir todas as 6 faces do nosso elemento diferencial. Mas a gente vai fazer 2 por vez para ficar mais fácil. Então, a gente vai somar a fronteira norte com a fronteira sul, porque elas são as duas fronteiras que têm o vetor área apontando em y. Então, se a gente pegar os resultados que a gente obteve, nós teremos ρ mais dρ dy sobre 2, mais V dV dy sobre 2, dx dz, mais ρ mais dρ dy menos dy sobre 2, V mais dV dy menos dV dy sobre 2, menos dx dz. Rearranjando isso, a gente pode trocar o sinal de menos de lugar. Então, a gente tirou esse sinal de menos que estava aqui com o dy e passou para frente, e pegou o sinal de negativo que estava aqui no dx e colocou aqui na frente. Então, a gente vai pegar esses termos e vai somar essas duas equações. Notem que aqui eu tenho ρv, com ρv eu cancelo. Aqui eu tenho esse termo aqui, ele tem o menos, com esse menos vai ficar mais, então aqui eu vou ter 2 desse termo. Esse termo aqui também tem um menos, então menos com menos mais, eu vou somar esse termo. E esse termo aqui, eles são iguais em cima e embaixo, eu vou cancelar. Tudo isso deixando o dx e o dz em evidência. Com isso, eu vou ficar aqui 2 vezes ρ, dv dy sobre 2, mais 2, V dρ dy sobre 2, dx dz. Nota que esse 2 veio da soma e esse sobre 2 era da equação. Então, nota que esse sobre 2 eu vou poder cancelar com esse sobre 2 aqui. Com isso, então, essa nossa soma da superfície norte com a superfície sul vai ficar igual a ρ dv dy mais V dρ dy dx dy dz, porque como os dois termos são multiplicados por y, eu posso tirar ele em evidência. Então, em suma, a superfície norte mais a superfície sul é a integral em y de ρ dv. Lembra que a derivada da multiplicação é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, aqui a gente escreveu de uma forma mais sucinta. Vezes o elemento de área, ou o elemento de volume, dx, dy, dz. Agora, a gente precisa fazer isso tanto para a face leste, quanto para a face oeste, para a frontal e para a traseira. A lógica que a gente vai utilizar para as faces é a mesma e a gente não vai estar passando passo a passo aqui, mas a gente vai estar mostrando as equações. Então, para a superfície leste, que é a que fica aqui na direita, aqui o ρ vai ser ρ dρ dx, dx sobre 2. E aqui a velocidade vai ser u du dx mais dx sobre 2. E a área aqui é dy dz. A mesma coisa para oeste, aí vai surgir aquele sinal negativo, que nem surgiu para sul. Então, sinal negativo aqui, sinal negativo aqui.
e a gente vai somar as duas. Então, para oeste, a gente vai ter aqui d dx, ρ u, dx dy dz. Norte e sul vai ser d dy, ρ v, dx dy dz. E a traseira e a dianteira vai ficar d dz, ρ de w, dx dy dz. Lembra que a gente precisa somar todos esses termos. Então, se a gente for somar todos esses termos, a gente vai ficar aqui d dx, ρ u, mais d dy, ρ v, mais d dz, ρ w, vezes dx dy dz. Partiremos agora, já que a gente resolveu a integral da superfície de controle, para resolver a primeira integral utilizando o conceito que o volume de controle é suficientemente pequeno. Nesse caso, a gente vai poder assumir que o ρ é razoavelmente constante no volume de controle. Mas aí vocês vão dizer assim, professor, mas o professor acabou de fazer um monte de conta que o professor não considerou que o ρ é constante. Agora o professor quer dizer que o ρ é constante? Calma lá. Se a gente considerar o mesmo que a gente considerou antes, se a gente for ver aqui, por exemplo, da face norte e da face sul, a gente ia ver que para tirar a média dos dois ia ser 0,5 para ser 1 dividido, ρ mais dρ dy mais dy sobre 2, mais o ρ mais dρ dy menos dy sobre 2. Então essa primeira parte aqui é da face norte e essa segunda parte aqui é da face sul, correto? E notem que esse termo aqui vai cancelar com esse termo ali, e eu vou ficar aqui com 2ρ vezes esse 0,5, que vai ser ρ. Porque, na verdade, é como se a gente não estivesse considerando que o ρ é constante, e sim que o ρ médio, nesse volume de controle, é igual à densidade no centro do elemento. Então, com isso, a nossa primeira integral vai ficar da seguinte forma. d dt no volume de controle de ρ dv, a gente pode tirar o ρ para fora da integral. Então, a gente tirou ele para fora da integral. E a gente vai ficar aqui d dt de ρ vezes o v. E lembrando que o nosso volume de controle é dx dy dz. Então, essa nossa integral fica sendo dρ dt dx dy dz, já que dx, dy e dz não mudam com o tempo. Agora a gente vai voltar para a nossa equação da conservação de massa, agora que a gente já deduziu essas duas componentes. Então a gente vai ter aqui os resultados de cada uma delas. Agora, juntando tudo, a gente vai ter que dρ dt dx dy dz, aqui d dx de ρ u mais d dy de ρ v mais d dz de ρ w, dx dy dz. Eu posso tirar esse dx dy dz em evidência e cancelar eles, porque qualquer coisa dividido por zero segue sendo zero. Com isso, a nossa equação fica dρ dt mais d dx de ρ u mais d dy de ρ v mais d dz de ρ w. Lembrando que o operador vetorial nabla em coordenadas retangulares é dado por I d dx mais j d dy mais k d dz. Então, a gente pode reescrever a nossa equação como sendo nabla, produto escalar com ρv. Muito cuidado aqui, pessoal, porque esse nosso ρv, essa multiplicação aqui, ela é afetada pelo nabla. Quando o ρ é constante, não tem problema, mas quando o ρ varia, esse nabla tem que atuar nos dois. Então, muita gente esquece isso. E aqui a gente tem o nosso último termo, que é o ρ dt, que fala se vai estar em regime permanente ou não. Dois casos especiais, então, eles podem ser analisados. O primeiro dele é se o fluido é incompressível. Então, se o fluido é incompressível, a densidade ela é constante. Então, se a densidade é constante, a gente vai ter que... a densidade é constante, a gente pode tirar ela para fora e 0 dividido por uma constante continua sendo zero. E se for em regime permanente, o termo com o tempo ele vai ser eliminado. Notem aqui, pessoal, que se
se a densidade for constante, não importa se o regime é transiente ou é permanente, a resposta vai ser a mesma. A mesma lógica poderia ser feita para um elemento de coordenadas cilíndricas, e o resultado é o mesmo. A diferença é que o operador vetorial para as coordenadas cilíndricas é esse valor aqui mostrado. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o joinha e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.